Fala, nação rubro-negra! Bem-vindo de volta ao Flanático Rubro-Negro, o seu canal de paixão de informação e de muita resenha sobre o Mengão. Já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora, sem mais delongas, vamos às notícias. E hoje a gente vai falar de um movimento de bastidores que mostra como a diretoria rubro-negra foi extremamente inteligente. Os dirigentes aproveitaram uma brecha que o Vasco deixou escapar e foram rápidos, certeiros, trazendo para o Mengão um jogador que poderia ter ficado por lá. Há aquele típico caso em que o rival vacila, abre espaço e o Flamengo aparece, com toda a sua força, mostrando organização e visão estratégica. Quando a oportunidade surge, o clube não hesita, entra forte na negociação e sai vencedor. O volante Caio Júnior é o mais novo reforço para a base do Flamengo. O jovem foi contratado junto ao Juventude de Caxias do Sul e desembarca no clube carioca, depois de ter feito parte do elenco gaúcho que chegou até as quartas de final do Campeonato Brasileiro, quando acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, que terminou como campeão da competição. O atleta assinou um vínculo de 3 temporadas com o rubro-negro, natural de Curitiba. Caio Júnior começou sua caminhada no futebol em um projeto social localizado na comunidade conhecida como Favela do Papelão. O bom desempenho nesse período acabou chamando a atenção e abriu espaço para que ele ingressasse no Atlético Paranaense, onde permaneceu durante 5 anos. Com 15 anos fez a transição para o Vasco Clube, no qual ficou até o início deste ano. Logo depois acertou sua ida para o Juventude já com 18 anos de idade. Enquanto esteve no Vasco, o volante chegou a ser observado de perto por integrantes das comissões de base do Flamengo. Porém, a forte rivalidade entre os dois clubes impediu que qualquer negociação avançasse naquela época. A mudança só aconteceu após sua saída da equipe cruz-maltina, quando deixou de ser relacionado para as partidas e acabou sendo liberado pela diretoria para procurar um novo destino. No Juventude, Caio Júnior encontrou um ambiente completamente novo e, como acontece com muitos jovens jogadores, teve dificuldades para se adaptar ao modelo de jogo que era exigido pelo treinador. O estilo de jogo da equipe gaúcha pedia uma intensidade diferente, com funções táticas específicas que não se encaixaram tão bem nas características dele naquele primeiro momento. Por conta disso, o volante acabou ficando em segundo plano, sem receber tantas oportunidades em partidas oficiais, o que naturalmente limitou sua evolução e visibilidade dentro do clube. Esse cenário, que poderia ser encarado como um obstáculo, acabou se transformando em uma grande oportunidade. O fato de Caio Júnior não estar recebendo tanto espaço reacendeu imediatamente o interesse do Flamengo, que já tinha histórico de observação do atleta. O clube viu a chance de agir de maneira estratégica, aproveitando uma situação de baixa utilização do jogador para negociar em condições favoráveis. O gerente de futebol de base, Alfredo Almeida, foi peça-chave nesse processo. Ele conduziu as conversas de forma discreta e objetiva, acelerando cada etapa da negociação para garantir que não houvesse interferência de outros clubes. O contato com o empresário André Marins foi outro ponto determinante. Ele serviu como elo de confiança entre as partes, ajudando a alinhar expectativas, ajustar detalhes contratuais e facilitar o fechamento do acordo. O desfecho positivo aconteceu na última quinta-feira, quando todas as partes chegaram a um entendimento e o acerto foi oficializado. Esse movimento mostra como o Flamengo soube agir rápido, aproveitando uma situação adversa na carreira do atleta, para trazer um reforço que pode render frutos no futuro. Foi sem dúvida um exemplo claro de planejamento e visão de mercado por parte da diretoria rubro-negra. O volante chega com o aval do técnico Felipe Luiz e isso tem um peso enorme dentro do Flamengo. O atual comandante do time profissional conhece de perto a trajetória do jovem, já que enfrentou o Caio Júnior em diversas oportunidades quando estava à frente do Sub-17. Felipe pôde observar de maneira detalhada as características do atleta, a forma como ele se comportava dentro de campo, sua capacidade de marcação e também a desenvoltura com a bola nos pés. Esse acompanhamento de perto acabou sendo fundamental para dar confiança à diretoria no momento de fechar o acordo. Ter o aval do treinador do profissional não é pouca coisa.
Significa que existe uma aposta de que Caio Júnior pode no futuro ser útil em níveis mais altos de competição e não apenas nas categorias de formação. É como se fosse uma espécie de selo de aprovação que abre portas e aumenta a expectativa sobre a evolução do jogador dentro do clube. Apesar do contrato já estar assinado e o acerto confirmado, ainda não existe uma previsão concreta para quando o torcedor poderá ver Caio Júnior vestindo a camisa rubro-negra em campo. O Flamengo costuma ter bastante cautela nesse tipo de situação, prezando por uma adaptação tranquila ao ambiente do clube, ao estilo de jogo e também ao ritmo dos treinamentos. Tudo indica que o volante vai passar por um período de integração, ganhando confiança pouco a pouco, até estar pronto para estrear oficialmente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Agora mudando um pouco de assunto, mas sem deixar de lado a base, rubro-negra que está cada vez mais forte e dando orgulho para a nação, vamos falar sobre um dos grandes protagonistas da conquista do título intercontinental do Sub-20. Um nome que já começa a ganhar espaço no coração da torcida, Léo Nanete. Esse jovem goleiro de apenas 18 anos não está apenas atravessando uma fase iluminada, ele simboliza o resultado de anos de dedicação e investimento do Flamengo em suas categorias de formação. O que ele vem demonstrando é a prova viva de que o trabalho no Ninho do Urubu tem produzido frutos sólidos, consistentes e capazes de repercutir em todo o cenário nacional e, por que não, internacional. A convocação para treinar na Granja Comari, junto com a seleção brasileira, não foi apenas uma experiência para ganhar bagagem. Foi um verdadeiro marco, uma confirmação de que o clube está trilhando o caminho certo na revelação de talentos. O mais impressionante torcedor é a forma meteórica com que o nome de Nanete ganhou notoriedade. Pouco tempo atrás, ele era apenas mais um destaque promissor da base. De repente, passou a estar integrado ao elenco profissional, assumindo a posição de terceiro goleiro e logo em seguida recebeu elogios de uma lenda do futebol mundial, Cláudio Taffarel. Sim, o mesmo Taffarel tetracampeão mundial em 1994, considerado o maior goleiro da história do Brasil e referência absoluta quando o assunto é a posição. E aqui cabe ressaltar, Taffarel não é de elogiar à toa. Quando ele fala bem de alguém, é porque realmente enxergou algo especial. Com Nanete, a admiração foi imediata. O ídolo chegou até a brincar, dizendo que o garoto pediu ajuda para colocar as luvas, mas dentro de campo, o que ele viu foi seriedade, maturidade e segurança, muito acima do esperado para um jovem de 18 anos. Imagine só, torcedor, diante de craques consagrados da seleção brasileira, um garoto mostra postura de veterano, passa confiança e encara cada treino como se fosse uma decisão. Isso não é comum e justamente por isso o episódio ganhou tanta repercussão. Mas para chegar a esse ponto existe uma história. Léo Nanete veste a camisa rubro-negra desde os tempos de Sub-9, ou seja, cresceu, respirando o Flamengo, se acostumando à pressão, aprendendo desde cedo o que significa defender um clube com a maior torcida do mundo. Ele foi moldado dentro do ambiente do Ninho do Urubu, onde a cobrança é diária, mas também onde o suporte é total para lapidar talentos. Hoje, com contrato válido até 2029 e uma multa rescisória de 70 milhões de euros, o Flamengo deixa claro que não apenas acredita no potencial do garoto, como também o considera um patrimônio estratégico. É um investimento esportivo e financeiro, uma blindagem necessária diante dos olhares atentos do mercado europeu, que certamente já acompanha cada passo desse jovem goleiro. E como não relembrar daquela final histórica contra o Barcelona no Mundial Sub-20? Foi ali que Nanete deixou de ser apenas uma promessa e se transformou em realidade. Defesas espetaculares durante a partida, segurança nas saídas e na disputa por pênaltis, 2 cobranças defendidas com uma frieza impressionante. Aquela atuação não só garantiu o título para o Flamengo, como marcou o início de uma nova fase para o goleiro que ganhou moral com a torcida e respeito no cenário internacional. Ali ficou claro que não se tratava apenas de reflexo ou talento, mas também de personalidade e de alma rubro-negra em cada defesa.
Essas atuações naturalmente chamaram a atenção de técnicos renomados. Carlo Ancelotti, atual comandante da seleção brasileira, fez questão de incluir Nanete entre os 5 jovens da base carioca, chamados para reforçar os treinos da equipe principal. Isso não foi obra do acaso, mas sim uma escolha criteriosa, que mostra o quanto o trabalho feito no Flamengo está sendo valorizado em nível nacional e internacional. E talvez o ponto mais simbólico de toda essa trajetória seja perceber que o Flamengo Clube, historicamente reconhecido por revelar craques de linha, agora começa a escrever uma nova página, a de formar goleiros de elite. Durante muitos anos, a posição foi vista como uma fragilidade dentro do elenco rubro-negro. A torcida se acostumou a ver grandes nomes passarem pelo ataque e meio-campo, mas raramente um goleiro formado no ninho do urubu conseguia brilhar no profissional. Esse cenário está mudando. Com Léo Nanete, o Flamengo mostra que também pode revelar protagonistas para uma posição que exige nervos de aço e um nível de confiança que poucos conseguem alcançar. E o que mais anima é que em pouco tempo, Nanete pode não apenas conquistar seu espaço definitivo no time principal, como também se projetar para defender a seleção brasileira em grandes competições. Estamos falando de um goleiro que combina talento, frieza, personalidade e, acima de tudo, identidade rubro-negra. Um verdadeiro orgulho para a nação. A cada passo que esse garoto dá, fica ainda mais evidente que o Flamengo está colhendo os frutos de um projeto que vem sendo construído há muito tempo com paciência, investimento e visão estratégica. Nada disso surgiu de uma hora para outra. Há anos o clube vem destinando recursos e energia para fortalecer sua base, montando uma estrutura de ponta que hoje é referência no Brasil e que já começa a despertar olhares atentos também fora do país. O caso de Léo Nanete é a prova concreta de que quando há seriedade no trabalho, planejamento de longo prazo e acompanhamento próximo, o resultado inevitavelmente aparece. E veja só, torcedor, no momento em que Taffarel elogiou Nanete, ele deixou claro que não estava falando apenas de técnica ou reflexo. O ídolo destacou pontos que muitas vezes pesam até mais do que uma grande defesa, postura, maturidade e serenidade. E no gol, todos sabem, não basta apenas ter elasticidade ou velocidade. É preciso frieza, tomada de decisão rápida, segurança emocional e, principalmente, a capacidade de transmitir confiança para toda a equipe. Agora pense ver isso em um goleiro de apenas 18 anos, é algo realmente raro, um diferencial que explica toda a repercussão do nome dele. Até mesmo o episódio da luva contado em tom de brincadeira por Taffarel revela muito sobre o garoto. Em meio a tanta pressão, convivendo com craques consagrados, Nanete consegue manter espontaneidade, leveza e humildade para pedir ajuda quando precisa. Esse equilíbrio entre a maturidade de gente grande e a simplicidade de quem sabe aprender com os outros é um dos pontos que mais encantam aqueles que acompanham de perto sua evolução. E agora imagine a atmosfera dentro do ninho do urubu. Felipe Luiz, que hoje comanda o time profissional, certamente olha com carinho para um talento desse porte. Ele conhece como poucos o que significa manter regularidade no futebol de elite europeu, sabe da cobrança intensa e entende exatamente como preparar um jovem para lidar com responsabilidades cada vez maiores. Por isso a torcida pode ter a tranquilidade de que Léo Nanete não está simplesmente sendo lançado ao acaso. Ele está sendo cuidadosamente lapidado passo a passo para se tornar um protagonista no futuro? E se a gente olha adiante, torcedor, é impossível não sonhar. A imagem de Nanete vestindo a camisa número 1 da seleção brasileira em uma Copa do Mundo pode parecer distante, mas é justamente esse tipo de projeção que começa a ganhar força com experiências como a vivida na Granja Comari. Cada treino, cada palavra de incentivo de uma lenda como Taffarel transforma esse sonho em algo cada vez mais concreto. Outro aspecto que merece destaque é a forma como o Flamengo tem tratado essa joia em termos contratuais. O vínculo assinado até 2029, com uma multa rescisória de 70 milhões de euros, deixa claro o quanto o clube valoriza e protege seus talentos. A diretoria entende que não basta revelar, é preciso blindar, evitar saídas precoces e garantir que o jogador retribua em campo parte de tudo que recebeu em estrutura, formação e confiança. Essa postura reforça a imagem do Flamengo não só como potência esportiva, mas também como exemplo de gestão no futebol brasileiro.
E tem mais quando um garoto da base alcança visibilidade internacional. Isso gera um efeito motivador dentro do próprio ninho do urubu. Os companheiros mais novos passam a acreditar que é possível trilhar o mesmo caminho que a chance de chegar ao profissional. E até a seleção existe de verdade. O exemplo de Nanette se transforma em combustível para toda uma geração que cresce sonhando em repetir essa trajetória. Esse tipo de impacto não se mede apenas em títulos ou cifras, mas em inspiração e legado. Voltando àquela final inesquecível contra o Barcelona no Mundial Sub-20, não dá para ignorar o peso simbólico daquele confronto. Estamos falando de um clube que é reconhecido mundialmente como fábrica de talentos, e ver o Flamengo encarar de igual para igual com um garoto da base decidindo nos pênaltis foi um recado direto. O rubro-negro não fica atrás de ninguém no quesito formação. Aquela noite não apenas consagrou Nanette, mas também deixou claro para o planeta que o ninho do urubu é um verdadeiro celeiro de craques, prontos para qualquer desafio. E é por isso, torcedor, que notícias como essa mexem tanto com a gente. Porque não falamos apenas de mais um jovem subindo, mas do reconhecimento de todo um trabalho que vem sendo feito com seriedade. E o melhor de tudo é só o começo. O futuro reserva muito mais para Léo Nanette e para o Flamengo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do dia. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte.